Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia. Estamos iniciando uma nova edição do nosso Café com Saber. Estou muito feliz de estar com vocês novamente, né? Como vocês que já nos acompanham, todo primeiro sábado de cada mês, nós estamos juntos, sempre com uma temática diferente. E hoje nós também vamos tratar de um tema muito importante de formação, de informação para a sociedade, não para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos, mas também para a sociedade civil como um todo. Eu quero dizer que essa atividade ela está ligada ao NAAC, né, um projeto ligado ao NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. O NAAC é um projeto, nós vemos assim, como um grande projeto, um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva tem outros projetos. E entre outros projetos está a Capelania Universitária, que existe desde 2021, ainda estava no período da pandemia, quando ela foi pensada, né, e ela foi aprovada, e existe desde 2021 também, dentro da Capelania Universitária, desse projeto, nós temos essa atividade, que é o Café com Saber. Sempre temas diferentes, né, com profissionais, experts, preparados, formados e especialistas, né, nas áreas, nas temáticas que nós abordamos. Então, queremos agradecer, né, a você que está aí, você que se inscreveu, né, para o nosso Café com Saber. Pedimos que vocês também compartilhem o link nos seus grupos de família, de colegas da escola, dos seus trabalhos, das instituições onde vocês atuam, seus grupos familiares. Então, é muito importante porque nós vamos disseminar o bem, né? A gente, às vezes, compartilha tantas coisas, né, pelas redes sociais e eu creio que nós estaremos prestando um serviço muito importante, interessante, partilhando também a temática que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Tome o cafezinho de vocês aí, nós estamos sem o nosso café aqui hoje, né? Mas nosso café hoje vai ser a conversa com vocês, né? Eu quero também me apresentar um pouco, porque eu já estou, né, todo esse tempo aqui nessa atividade, mas sempre tem pessoas novas nos acompanhando. Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, aqui na Uningá, né, o Centro Universitário Ingá. Sou mais aqui conhecido como professor Bento. E também devo dizer que eu sou padre, né, sou sacerdote já há 34 anos e, né, sou muito feliz por isso também. Né, isso me realiza plenamente nessas duas atividades que exerço, tanto na academia quanto no meu ministério sacerdotal. Aqui já trabalhei em alguns cursos também, aula na medicina veterinária, até por isso eu também quis trazer esse tema, pelo menos alguma informação a gente tem sobre a temática. Também já atuei na enfermagem, atuei no curso de Direito e hoje leciono somente na medicina. Então, a disciplina de Ética e Bioética no curso de Medicina no segundo ano. Coordeno o curso de Teologia aqui na instituição, que é 100% EAD. Estou na coordenação também do Comitê de Ética para uso envolvendo seres humanos, né? Então, estou feliz, mais uma vez digo isso, por vocês estarem conosco. E sem muita delonga, eu quero também apresentar os nossos convidados, quer dizer, eu quero que eles mesmos se apresentem, né? Nós vamos começar aqui pela minha esquerda, aqui o professor Isaac. Sejam muito bem-vindos, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui no prestigioso, né, Café com Saber. E é importante estarmos aqui, principalmente discutindo um tema que para muitas pessoas, muitos acadêmicos, talvez não faz ideia que exista isso, ou que por trás de uma pesquisa científica, dentro de uma instituição de ensino, tem que se tomar cuidado com esses assuntos, né? Então, eu sou o professor Isaac, como o professor Bento me apresentou inicialmente. Eu estou na Uningá há 12 anos, eu sou biólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento.
E aqui na Uningá, sempre trabalhei no curso de Medicina Veterinária, atuei, né, e atuo dentro do CEUA, que é o Comitê de Ética de Uso de Animais da instituição, e atualmente estou como diretor de pesquisa e pós-graduação da Uningá. Então, acredito que também o motivo, né, do convite, principalmente, né, professora, em relação a essa função da diretoria e por estar acompanhando de perto esses projetos de pesquisas que são desenvolvidos na instituição. Certo. Então, eu agradeço a oportunidade e espero que seja uma excelente roda de conversa. Vai ser, se Deus quiser. Professor, muito obrigado. É isso mesmo, nós temos certeza que você vai contribuir muito com essa... até para a gente ter assim explicitar melhor, até para aqueles que nos acompanham, sobre os diversos tipos de projetos que existem, né? Sim. E depois também as outras questões que nós vamos levantar aqui, porque você está há tanto tempo também no Comitê de Ética para uso de animais. Eu também participei muitos anos deste comitê, fui inclusive presidente, né, do Comitê de Ética para o uso de animais, e depois a professora que daqui a pouco se apresenta, que deu continuidade ali como presidente. E nós temos aqui o doutor Isaías. Com você a palavra, doutor. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra estar participando com vocês, poder debater de um tema tão importante. Eu sou o Isaías Júnior, sou médico veterinário. Atualmente eu estou atuando como superintendente da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá. E tem todo um link com o assunto de hoje, né? O bem-estar animal é um tema que está cada dia sendo mais discutido, com mais tópicos para serem discutidos desde legislação, quanto na área acadêmica, e eu espero poder contribuir aí bastante com vocês hoje nesse bate-papo. Tenho certeza, doutor. Até porque você é o único médico veterinário aqui, né? Temos biólogos, temos filósofo, teólogo, temos farmacêutico, temos o médico veterinário, eu vou né? tentar trazer para vocês a experiência como médico veterinário e a gestão pública, né? A política pública, ela vai bastante de encontro com esse tema. Sim, quando pensamos no tema, a gente pensou já de imediato alguém de vocês, né? Da Secretaria do Bem-Estar Animal do município, né? Muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço. Tá? Nós temos a professora Simone. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pelo professor Bento. É realmente uma honra estar aqui. Eu acho muito, muito bonito esse projeto, de importância assim, bastante grande, tanto para a comunidade acadêmica quanto para os que são ouvintes, né? E esse tema realmente é bastante pertinente. Eu acho que o bem-estar animal e principalmente essa questão do uso dos animais em pesquisa é algo que sempre precisa ser debatido. Meu nome é Simone Marques Bolanhas de Campos, eu sou farmacêutica de formação e atualmente sou professora do curso de medicina de farmacologia. Eu estou na instituição desde 2013 e durante muito tempo da minha vida eu trabalhei diretamente com pesquisa envolvendo animais. Então eu espero também poder contribuir com alguma coisa aqui para essa discussão tão importante. Com certeza, professora. E você também está na presidência do comitê? Eu sou presidente. Atualmente eu sou presidente do Comitê de Ética para o Uso de Animais da Uningá. Certo. Isso. Muito obrigado, professora, também pelo seu aceite. A gente está sempre se encontrando aí no curso, né? Trabalhamos juntos ali na medicina. Então, é uma honra ter você também, né? Quando pensamos aqui, eu até falei que o professor Isaac, o professor Simone tem que estar conosco, né? Afinal de contas, né? Presidente do Comitê de Ética para o Uso de Animais. Muito obrigada. E essa aí, pessoal. Então, vocês agora já conhecem os nossos convidados e nós vamos conversar agora de uma maneira muito mais espontânea possível. Vocês podem até perceber, nós temos aqui nossas colinhas, mas fiquem tranquilos que é sempre um apoio, né? Para que a gente possa até trazer alguma informação com total segurança, né? Para vocês que nos acompanham. Eu quero talvez contextualizar aqui um pouco esse nosso repensando, né, a experimentação animal, né? Eu estive pensando, quando preparava para este momento, que os debates em torno da relação entre homem e animal revelam que não temos encontrado assim, uma resposta muito fácil, né? Porque se a gente olhar ao longo da história, os animais já foram vistos como bichos, como selvagens, como maus, né?
já foram vistos como apenas para alimentação, para uso dos humanos. Então, acho que esse debate moral em torno dos animais, por muito tempo, criou-se assim, uma relação não muito saudável. Né? Eu penso que de um tempo bem mais recente, eu diria que é do século passado, talvez da metade do século passado, que a gente começou a ter, né, assim, uma preocupação maior, aí começaram a surgir as associações, os comitês, né? Então, por isso a nossa preocupação com este tema, os limites éticos da experimentação animal e o avanço da ciência, né? Eu vou trazer um primeiro tema aqui. Vocês ficam bem à vontade, tá? Um pode completar o outro, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que ainda não ouviram falar sobre o Comitê de Ética para o Uso de Animais. O que é? Qual é a finalidade deste comitê? O Comitê de Ética para o Uso de Animais, ele é um colegiado multidisciplinar que tem como responsabilidade avaliar, monitorar e acompanhar todo o uso de animais, tanto em ensino quanto em pesquisa. Isso para que a gente tenha sempre em mente que os animais, eles precisam ter garantidos o seu bem-estar durante todo esse processo. Então, o Comitê de Ética, ele recebe os projetos, ele analisa, nós temos ali reuniões que são mensais. Nessas reuniões, nós analisamos toda essa parte relacionada ao bem-estar do animal, se os procedimentos que estão sendo propostos pelos pesquisadores estão de acordo com as diretrizes que são enviadas para a gente por meio do CONSEA, para que a gente sempre garanta que se o animal ele está sendo utilizado naquele momento, isso está sendo feito com todo o respeito e com todo cuidado possível. Veja, você falou do CONSEA, muitas pessoas não sabem o que é o CONSEA, né? Então, que é o Conselho Nacional, né, de Controle de Experimento Animal, né? Isso. Qual é o objetivo? Ele faz a fiscalização, é um órgão que acompanha os projetos, ou eles que determinam, digamos assim, as diretrizes éticas, legais para o uso de animais? Isso, professor. O CONSEA, ele é um colegiado federal. Sim. Então, o que ele determina é válido para todo o território nacional. Então, a primeira coisa que ele faz é analisar, por exemplo, se uma instituição de ensino superior precisa ou deseja fazer o uso de animais em ensino ou pesquisa, então ela se submete à análise pelo CONSEA. Esse CONSEA vai analisar toda a parte de laboratórios, de biotérios, e para analisar se a instituição preenche, né, esses requisitos. Então, ela é responsável primeiramente por isso. Na sequência, todos os projetos que a gente envia, que são enviados para o Comitê de Ética, são depois enviados para o CONSEA e ele vai armazenando. Então, parte deles, todas as diretrizes que a gente segue, as normativas, né, de uso, como que tem que ser feito, conduzido. E também eles acabam realizando toda essa parte de regulação e acompanhamento, tá? Desde instalações até o desenvolvimento dos projetos. Professor Isaac, será que a gente poderia fazer mais ou menos essa relação entre o CONSEA e a CONEP? A CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então, todas as pesquisas envolvendo seres humanos tramitado pelos comitês, esses dois sistemas, CEP e CONEP. Será que a gente poderia pensar o CONSEA assim, um órgão dessa natureza? Sim, eu acredito que ele é similar, né? O que seria o nosso CONSEA e o SEUA, né? Então, talvez é um pouco diferente, porque no SEUA nós não temos, por exemplo, a Plataforma Brasil, né? Que é usado pelo Comitê de Ética em Humanos, né? O CEP. Mas a ideia é praticamente a mesma, né? Eles que vão dar todas as diretrizes, os regulamentos, vão validar os SEUAs nas instituições de ensino, e as instituições de ensino SEUAs das instituições, então, têm a responsabilidade de receber esses projetos, avaliar e dar, né, a aprovação ou não para o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu acredito que são similares em questão de estrutura. É bastante interessante porque, principalmente para os acadêmicos que estão nos assistindo, inicialmente são muitas ideias de iniciações científicas e no meio do caminho
acaba se atentando para o comitê, né? E aí que vai entender a importância que tem para que qualquer tipo de iniciação que vá ter experimentação animal seja autorizada. Então, por mais que não, inicialmente, nas pesquisas, o acadêmico, principalmente, deixe um pouco de lado o comitê, é muito importante se aprofundar, porque pode fazer toda a diferença na pesquisa, né? Sim. E eu acredito também, aproveitando já o que o Isaías comentou, é que o aluno, como ele não tem essa ideia da pesquisa, né? Então, talvez para ele seria fácil, por exemplo, não, eu quero testar uma ração em grupos de animais aí, em bovinos de corte. E para ele está tudo certo em relação a isso, né? Mas daí, como você falou, ele vai se atentar posteriormente, porque temos o docente dele, o orientador, que vai daí estar fazendo essa instrução. Não, olha, esse projeto de pesquisa, ele tem que passar primeiro por uma avaliação institucional, para depois, posteriormente, se for, né, envolver animais, direto e indiretamente, tem que passar pelo SEUA, né? E daí eu já aproveito, né, professor, porque para a gente distinguir a questão dos projetos de pesquisa, né, as modalidades. Porque, por exemplo, assim, quando a gente faz uma pesquisa científica, obrigatoriamente ela vai envolver animais, tem que passar pelo comitê de ética. Mas não só um projeto de pesquisa, como também projetos de ensino, né? Até as aulas práticas mesmo da instituição, elas têm que ser submetidas para o comitê de ética, para que o comitê de ética avalie e dê autorização para que elas possam acontecer, né? O que já não vai acontecer em projetos de extensão, onde os alunos, né, e os professores vão fazer ações extensionistas numa propriedade, por exemplo. Então, nós vamos lá numa propriedade e fazer o manejo de alguns animais. Então, como aquilo era um procedimento que precisava ser feito, né, então não precisa aí ter, até porque ali não está sendo experimentado nada, né, já está sendo feito condutas que já são aprovadas e corretas, né, em relação à manipulação dos animais. Então, é bastante importante porque, independente se é pesquisa, ensino, tem que passar pelo comitê de ética, né, para uso de animais, se envolver diretamente animais. E também indiretamente, né, porque às vezes a gente pode ter pesquisas que o aluno vai estudar laudos, né, radiografias, pedaços, né, de tecidos, né, histopatologia, então vai já usar, né, o material proveniente de uma outra pesquisa, então tudo isso tem que passar pelo comitê de ética novamente para ter a sequência correta, né, da origem desses materiais e tudo mais. Professor, então, se um projeto ele vai realizar qualquer atividade que já seja regulamentado numa propriedade, um manejo, por exemplo, não precisa passar pelo CEA. Então, daí é a distinção. É um projeto de pesquisa, é algo novo que eu quero pesquisar em relação a esse manejo, daí tem que passar. Daí tem que passar. Isso. Agora, quando a gente fala... não, né? Quando a gente fala de projeto extensionista, então, por exemplo, ajudar uma propriedade no manejo dos animais para melhorar a sanidade, né? Então, isso não é necessário. Porque já é um procedimento, né? Padrão, né? Legal. Sempre que você vai fazer um procedimento procedimento novo, então é necessário que se passa pelo comitê, né? E daí eu vejo assim, eu falo nós porque eu estou no comitê envolvendo seres humanos, como o professor Isaac disse, nós temos uma plataforma Brasil, então tudo é tramitado de forma online, tudo, né, pelo sistema Plataforma Brasil. Vocês ainda, no seu, ainda é físico ainda? É físico, mas o Comitê de Ética Animal, os comitês, né, na verdade, de ética animal, já tem uma plataforma comum, onde a gente coloca, no final do ano, né, toda essa parte de documentação, para fazer um relatório, que é o CIUCA. Então, o CIUCA, futuramente, pelo que dá a impressão, assim, eles querem transformar em algo parecido ao que acontece com a Plataforma Brasil. Bacana. Mas, por enquanto, é só uma referência para que a gente coloque ali o que aconteceu durante o tempo. A gente não faz o trâmite por lá. O nosso trâmite, normalmente, é feito manualmente mesmo, ainda. Eu queria saber agora um pouquinho do professor, né, doutor Isaías,
sobre a Secretaria de Bem-Estar Animal, né? Quando que ela foi pensada, com quais objetivos ela foi pensada? Não sei se são muitas perguntas em cima de uma só. E que tipo de animais são assistidos? Se são só animais de estimação, silvestre? Falar um pouquinho sobre a responsabilidade dessa Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. É muito interessante a pergunta, que é muito ampla a nossa secretaria, né? Mas eu vou tentar ser objetivo. A secretaria, ela surgiu no ano de 2022 como secretaria. Antes, ela era uma diretoria junto com o meio ambiente, né? E com o avanço e a demanda por bem-estar animal e políticas públicas e tudo mais, se viu necessário existir uma reforma administrativa no município, quando, em abril de 2022, a diretoria vira uma secretaria. Isso é um passo muito importante, porque não são todos os municípios do país que têm uma secretaria de proteção e bem-estar animal. Normalmente está atrelado a outras secretarias, e essa independência ela tem muitos pontos positivos, né, para o avanço da causa mesmo. Então, quando ela vira secretaria, ela tem inúmeras funções. Eu trouxe aqui para vocês. Hoje nós atuamos à frente de fiscalização contra maus tratos, o fomento de educação, né, que é a base. Vamos discutir um pouquinho depois mais a fundo sobre. A promoção de políticas públicas, porque desde as leis que passam pela Câmara vem para a gente para analisar, dar parecer técnico, e até a criação mesmo de políticas públicas para todos os âmbitos do bem-estar animal. A gente promove ações como feiras de adoção, também é um ponto muito importante quando a gente fala de bem-estar, sobre o abandono e tudo mais. O controle populacional é um programa muito forte dentro da nossa secretaria. Maringá tem um avanço que é o aplicativo PETS, que hoje já é todo informatizado para solicitação e prestar esse serviço para o contribuinte, que o controle populacional também, como a educação, acaba sendo uma base, né? Pegando um pouco do gancho da secretaria, é importante a gente entender, e vai de encontro com o tema, sobre a experimentação animal, né? Hoje, a gente consegue ver que, cada dia mais, alguns animais, principalmente os domésticos, que eram utilizados e ainda são numa escala menor, eles foram sendo introduzidos cada vez mais no dia a dia, nas famílias. Hoje, grande parte, isso respeitando as pessoas que amam, as que não amam tanto, mas é uma realidade, né? Os animais domésticos, eles constituem parte das famílias hoje. É difícil, o Brasil é um dos países que mais tem uma população de animais domésticos dentro das famílias. Então, ter uma secretaria para que consiga olhar para todas essas questões, ela vem para somar com esse avanço. Então, hoje, a gente atende, a secretaria, ela se separou e existe o IAM, que ficou com a parte ambiental, e nós estamos focados hoje em políticas públicas de bem-estar animal de maneira geral, mas o foco é em animais domésticos, de cães e gatos, né? Atende animais silvestres ou um caso ou outro esporadicamente, mas não faz parte da pasta, tá? O foco é a população de cães e gatos. Agora não faz muito tempo, foi recente, eu estava ali passando pela Colombo, aí eu vi um animalzinho que um carro atropelou, mas ele tentando sair, tá todo machucado, sanguentado, né? E daí eu não tive como não parar o carro, estava fechado, eu parei, todo mundo parou, aí para eu pegar o animalzinho, inclusive um outro motorista atrás, eu não tinha nada para pegar o animal, me deu uma sacolinha plástica, né?
E era um gambazinho, né? Oh, meu Deus. Fiquei morrendo de muita dó. Eu fiquei 1 hora ligando para todos os lados. Ninguém me dava um retorno. Até que ali, eu não vou dizer onde, porque agora também nem me recordo, alguém me pediu, se você trouxer aqui, a gente cuida. Eu levei lá o gambazinho. As pessoas que ainda trabalham, que saiu tudo meio que correndo, entendeu? O medo do gambá. Estava todo ensanguentado, né? E eu fui levando, botei ele numa caixinha, levei e dizia para ele, não morre não. Dizendo para ele, né? Então, eu fiquei assim, preocupado. Falei, puxa vida, a gente cuida de que animais, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, se é só animais domésticos, de estimação. Agora você já disse que tem um outro órgão, né? Outro que dá assistência aos animais silvestres. É importante, professor, porque esse conhecimento da população, ele até auxilia na hora do direcionamento, né? Então, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal não oferece esse tratamento clínico específico de animais silvestres. O IAN e o IAT são 2 órgãos municipais também, que eles têm um atendimento, mas também não têm essa especialidade. Já é discutido em projetos, se Deus quiser, muito breve, que até as universidades, inclusive a UEM, consiga trazer para Maringá um local de atendimento específico, né, para que a gente possa proporcionar esse atendimento que, por mais que ele seja menor, a demanda seja muito menor, ele não deixa de ser importante tanto quanto. Esse relato do professor é muito comum para a gente, no momento ali desse acolhimento, não saber para onde levar. Talvez precisaria a gente falar mais sobre isso, né? Exatamente. Divulgar mais assim para a população. Porque se aquilo que não é comunicado, que não é noticiado, não existe, né? Tinha um professor que ele dizia assim, se você não publica, não existe, né? Então, não adianta você fazer, mas se você não coloca, explícito, né? Assim, para que as pessoas tenham acesso, né? Talvez até aí depois, se você tiver essa, digamos assim, não diria o endereço, mas dá no final, quem sabe, uma indicação para as pessoas onde elas poderiam ir se encontrar numa situação dessa, um animal silvestre, um animal doméstico, né? Se o professor me permitir o gancho, eu vou deixar mais objetivo alguns serviços que a secretaria oferece, né? Então, a secretaria ela oferece castração gratuita através do aplicativo. O atendimento veterinário é realizado pela nossa secretaria, porém, apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade, animais em vulnerabilidade, ou seja, os animais de rua, né, que não são tutelados, e para a população de baixa renda, de extrema vulnerabilidade, que estejam cadastradas em programas sociais do governo. Então, hoje ainda não consegue atender a população de maneira geral, mas os mais vulneráveis nós atendemos. Temos uma clínica credenciada, temos parceria com as universidades e nós também temos um centro de bem-estar animal que faz esse atendimento clínico e cirúrgico. E o mais importante, gostaríamos de poder oferecer o recolhimento de animais abandonados, mas a secretaria não recolhe animais abandonados. Entendi. Quando o professor fala que é importante ter o conhecimento, a gente recebe uma demanda enorme, mas infelizmente hoje a gente ainda não consegue absorver. Entender todo mundo. Principalmente animal abandonado. Certo. Eu queria voltar agora um pouquinho ainda na experimentação. Nós temos, assim, na sociedade, eu disse meio que quase que dois lados, 2 grupos. Um que é favorável ao uso de animais em experimento e outro grupo que é totalmente contra. Então é que luta para a suspensão total, né, do uso de animais nos experimentos. E hoje também se fala bastante de métodos alternativos, né? Como in vitro, como computadorizado. O que de informações vocês poderiam trazer sobre essa questão, né? Ou tudo ou nada? Difícil, né? O ideal, assim, no mundo ideal, eu acho que ninguém faz o uso de um animal se tiver uma outra possibilidade. A gente sabe que está lidando com uma vida e que a gente está impactando, né?
Então, o uso do animal ele é feito em situações onde não existe uma possibilidade de substituição. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como é conduzida na área da farmácia, por exemplo. Quando o medicamento começa a ser pensado, ele é todo projetado hoje, né, por meio de computação. Então, a gente tem um alvo, um receptor, É uma primeira fase. que é a primeira fase. Tem uma biblioteca de substâncias químicas, ele vai lá, tenta encaixar quimicamente a substância naquele alvo. E aí ele descarta já várias, não é? Ali, né? Se encaixou, aí ele vai para frente. Aí ele começa uma etapa seguinte, que é testar essa substância em superfícies que são vivas. Então começam as culturas de célula. Então a gente está nos métodos in vitro. Nessas culturas de células, são várias, né? Que são testadas, onde ele vai ver, por exemplo, se existe uma ligação com o alvo que está ali, se existe uma toxicidade. Por exemplo, aquela substância eu trabalhei numa época na toxicologia. Então a gente testava em cultura de célula para ver se aquela substância que a gente estava tentando não tinha envolvimento de morte celular. E a gente usava coisas bem aprimoradas para ver se a célula estava respondendo de uma forma, assim, não precisava nem morrer. Se ela já estava respondendo de uma forma estranha, a gente já considerava que aquilo era um indicativo de que haveria um problema. Então, depois disso, a gente tem uma etapa seguinte, que é usar, por exemplo, órgãos extraídos de animais, que seria a parte de ex vivo. E a partir dali que se vai para o animal. Então, a gente tem todo um caminho, né, até chegar. E por que precisa agora envolver o animal e a gente não tem uma outra? Porque a complexidade do organismo ainda não é possível da gente conseguir substituir por outros modelos. Então, quando o medicamento ele tem uma ação, ele vai para um lugar no nosso corpo. E ele é levado pelo sangue. Então, a gente precisa do animal para entender se aquela substância vai realmente chegar aonde a gente gostaria que ela fosse, se ela vai conseguir passar, por exemplo, por uma barreira que a gente tem, que é entre o sangue e o cérebro. Se a gente está falando de um ansiolítico, por exemplo, é imprescindível que ele chegue lá. E essa complexidade é o animal que vai primeiramente mostrar para a gente. E avaliando tudo isso no animal, é que essa substância começa a pegar ali possibilidade de ser usado. Então, o animal ele está inserido nesse processo todo, ainda porque a gente não consegue substituí-lo por métodos que não sejam animais. Exato. Eu acredito que uma questão importante dessa polarização, né, dos lados e dessa discussão que ela é antiga, é atual e eu acredito que ainda deva perdurar por um tempo. O impacto que essa experimentação vai causar no animal, porque a gente tem vários níveis aí, né, de experimentação. Então, o mundo ideal é que realmente não conseguíssemos usar. Acredito, vocês que estão mais envolvidos hoje já diminuiu muito. Muito. Nossa. Né? Uma pergunta. Com o avanço da tecnologia, a gente está dando um salto, assim, nos últimos 2 anos. Vamos falar esse ano com a IA. Sim. Vocês acreditam que com esses avanços da tecnologia ainda vai diminuir mais a experimentação para que a gente consiga chegar com a inteligência artificial, que hoje já é a nossa realidade, para uma experimentação quase zero? No futuro, acredito que sim. Cada dia mais a gente vai ver. A gente já começou a perceber uma coisa muito bacana, que é o número de espécies envolvidas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha parte há muito tempo atrás, se usava cachorro, se usavam gatos como animais, né? Como cobaias. Hoje salvo raras exceções de testes muito específicos, hoje já não se usam mais esses animais. Hoje fica muito mais voltado para animais que são criados com essa função, que são camundongos e ratos. Então, a gente já teve um primeiro avanço, diminuição do número de espécies. Né? E dentro hoje, por exemplo, dos ratos e camundongos, a gente via no passado o número de grupos assim imensos, pesquisadores usando assim um número grande, tipo 20 animais por grupo, 15 animais por grupo. Hoje, pelo cálculo amostral, que é uma das coisas que o Comitê de Ética avalia para poder aprovar o projeto,
Através do cálculo amostral, houve uma redução muito grande no número. Hoje, somente são usados aquele número que é necessário mesmo. Não é a mais e não é a menos. O a menos é para que não precise repetir depois. Porque Porque tudo se isso tiver deve que estar, inclusive, no protocolo, Está no né? protocolo. A gente não quanto, avalia né? isso. Está tudo lá no protocolo, no nosso formulário. Já tem um campo onde a gente pede para específico. demonstrarem o cálculo amostral para justificar o porquê que ele está pedindo, né, a autorização para usar 8 animais, por Exato, exemplo. E a importância disso é, como a gente estava falando, se usa demais, perde o sentido. E muitas vezes, se usa de menos, ocorre aquela questão de ter que repetir e aí acaba trazendo realmente um número além do que precisaria. Agora, eu penso assim, que até para quem está nos acompanhando entender que tudo isso é feito com muito critério, né? Muito. Porque às vezes dá a sensação que você usa os animais de forma indiscriminada, De forma- né, professor Isaac? Mas todo mundo... Sim, eu concordo com o que a professora Simone pontuou ali, né? E depois também o Isaías questionou. Porque essa é uma visão que nós temos, porque, por exemplo, na época da minha graduação, eu tive aula de fisiologia com animais, né? Sapo, rã, hamster, né? Hoje não precisa, porque como você falou, hoje nós temos já tecnologia, então hoje eu posso pegar um vídeo e já mostrar para os meus alunos, hoje eu posso ter uma representação tridimensional, que ele vai entender ali, por exemplo, a fisiologia animal, né? Então, começa com isso aí. E a redução que nós temos do uso de animais, de espécies e também de números, ela é muito significativa, né? Então, por isso que existem aí os comitês de ética, porque é nós que vamos avaliar, como a professora Simone falou. O pesquisador está pedindo 50 animais, mas qual é a necessidade desses 50 animais? Não, se ele usar 22 animais pelo cálculo amostral, ele já vai ter um resultado significativo para a pesquisa dele. Então, a gente entra numa questão bastante importante dentro, né, quando a gente fala em comitê de ética, que é a questão dos 3 R's, né? Eu ia até te perguntar sobre isso. Isso, né? Refinamento, redução e Substituição. que é replacement, né? Que daí confunde aí, porque ele é substituição. 3RS. Isso. Então, hoje está muito forte essa questão de substituição, né, de métodos alternativos. E cada país, por exemplo, tem países que hoje existem muitos métodos já que eles usam para substituição. Então, os próprios comitês de ética deles, se algum pesquisador quer fazer algo com alguma coisa ali que já exista um método alternativo, ele tem que optar por aquele método. Então, ele não vai poder desenvolver a pesquisa, né? Infelizmente, alguns países... não tem isso tão desenvolvido, não tem métodos, né, alternativos desenvolvidos, o que vem causar um certo aí ainda o uso, né, dos animais e as limitações da pesquisa propriamente dito. Mas isso é bastante interessante, eu até vou trazer algumas informações que para mim são informações novas, né, porque quando o professor convidou, eu falei, opa, vamos dar uma atualizada, vamos estudar um pouquinho, né. Então, por exemplo, na Índia, hoje eles já falam dos 4 R's. Né, que é a reabilitação. Então, depois que eu experimentei, que eu utilizei esse animal, o que eu vou fazer? Então, na Índia, os pesquisadores hoje têm que dizer o que ele vai fazer após o experimento para reabilitar esse animal. Seja com medicamentos, né, se causou algum tipo de estresse psicológico no animal, né, tudo. Então, já é uma mudança que a gente tem e que vai causar um impacto e provavelmente vai, alguma hora, chegar para os nossos comitês de ética aqui do Brasil. Né? Interessante, porque dá a sensação que vai sempre para o sacrifício, né, para a eutanásia, né, depois de utilizados. Não, mas não é sempre. É importante entender que um dos fatores que impactou nessa diminuição, principalmente de algumas espécies, claro que todas as espécies importam, mas a Organização Mundial de Saúde Animal, há muito tempo, e que hoje é um norte para o bem-estar animal, são as 5 liberdades, né? Então, liberdade de fome e sede, do abrigo, né, do conforto, o direito ao atendimento, à prevenção e o atendimento imediato em caso de problemas de saúde, ser livre para expressar, mas o principal que é o quê? Eles conseguiram identificar através de muitos estudos, né, científicos e tudo mais, começou a levar em consideração o estado mental desses animais. Então é aí que muda tudo. Então, a partir do momento que se comprova que esse animal
ele tem, sim, um impacto, seja do ambiente ou do experimento, ou de maneira geral do ambiente, existe um impacto mental que eles conseguem discernir, eles conseguem sentir tudo que está acontecendo com ele no ambiente propriamente dito com o corpo. A discussão começou a ficar ainda mais objetiva, né? Então, se eles sentem era utilizado cão, macaco, que são animais extremamente sensíveis. E aí começou essa discussão e eu acredito que foi nesse caminho a diminuição do experimento com esses animais. Quando incluiu esse pontinho, esse sentimento, e não só o impacto, não só o impacto físico, que era levado em consideração mutilações e tudo mais. Quando entra o sentimento, porque é importante o conforto e a segurança deles, essa reabilitação é importante, porque não basta só você não causar sofrimento, você precisa proporcionar conforto, né? E se apegava com muita responsabilidade, mas em muitos casos o que regulamentava as diretrizes era em não causar sofrimento. Mas e o conforto? Né? Então, isso é bem interessante. Eu queria trazer aqui algumas informações, um pouco da filosofia também, né? Porque parece-me que essa crise entre os humanos e os animais, parece que tudo meio que começou ali com Aristóteles, né? Quando ele disse que os animais não têm razão, né? Então, será que é a inteligência que nos faz assim tão diferente dos animais? E continuando, depois vocês podem fazer os comentários assim à vontade, que mais à frente, no século XV, nós temos Descartes, que Descartes, na verdade, ele botou os animais lá embaixo, né? Então, para ele, os animais podem ser usados como fosse uma peça de relógio que funciona assim, né? Então, não sente dor, que o animal não tem sentimento, então você poderia usar da maneira que você quisesse. Isso mais tarde, daí nós vamos ter um contraponto, que é com Jeremias Bentham, se não me engano esse é o nome desse filósofo, ali 1700 por ali e alguma coisa, que ele tira o foco da razão e coloca o foco no sentimento, entendeu? Não, o importante não é se o animal raciocina, se ele tem inteligência, não. É que o animal sente. Né? Então, que ele tem também sentimentos, sente dor, sente, né, o estresse, como foi comentado aí. E parece-me, então, que a partir de Jeremias Bentham, aí começou esse movimento de mais proteção dos animais, né? Começou a surgir aí associações de proteção, comitês, né? E é por aí mesmo? O que vocês têm assim, de alguma informação sobre esses comentários aí? Eu particularmente, professor, nessa área eu não tenho muito assim, conhecimento, mas eu até, né, como eu falei, eu estudei um artigo aqui publicado recentemente e eles falam bastante sobre essas questões filosóficas, né? E eu nem vou elencar nomes aqui para não correr o risco, mas depois a gente pode até deixar na legenda do vídeo para o pessoal, caso queira ler. Mas ele vem falando de vários outros filósofos, pensadores, depois, né, desses que você comentou, e que eles vêm reforçando cada vez mais essa questão do animal, né, da senciência, né, do animal sentir, ter esse sentimento. E quem tem pet em casa sabe, né? Não tem como falar que esses animais, né, não tem. Então, até às vezes ali a gente olha um hamster, né, que fala, mas é um hamster. Não, mas ele tem, né? Então, assim como até aqui nesse trabalho eles falam de questão de moluscos também, né, de cefalópodes, né, animais aí não vertebrados que tem, né, que eles já têm estudos que mostram isso. Então, assim, eu acredito que conforme nós vamos avançando na experimentação animal, porque é necessário avançar na experimentação animal, não no sentido de usar muitos animais, mas fazer tudo isso, métodos de substituição, alternativos, reduzir o número de animais, a gente tem esse avanço da ciência e, consequentemente, também tem o avanço dessas ideias em relação a isso, né, que possibilita até discutir melhor sobre se esses animais são ou não são, o que está acontecendo, né? Então, é bastante interessante isso.
Mas da filosofia eu paro por aqui. Mas sabe o que é importante o pessoal também entender? Que não é só o comitê que está acompanhando. Você tem ali os princípios, né, os 3 RS, agora tem o 4, né, ali também, da reabilitação, em algum país já, né? Mas também tem a questão, as leis, né? Sim. As diretrizes éticas, os editoriais também, né? Uma revista não vai publicar um artigo que foi feito assim à revelia, né? Então tem várias situações que hoje impede que as pessoas usem os animais de forma inadequada, né, nos experimentos. Então, eu penso que isso aí também é importante, né? Porque essa discussão, ela sai do âmbito apenas acadêmico, que era o que acontecia anteriormente, e nessa sociedade contemporânea e de internet, essa discussão, por mais que seja para um projeto acadêmico, em 1 hora ela está na internet e está todo mundo falando e discutindo. Então, essa discussão hoje ela é ampla, né? Então, filosofando no tema que o professor falou, o que nos separa? A valorização ou não desses animais. Então, quando você passa, mais uma vez, quando você passa a olhar e validar que eles sentem, eles estão muito mais próximos, e não é uma comparação ou uma humanização desses animais, longe disso, mas quando você valida e entende esse sentimento, você aproxima muito mais, porque essa empatia ela acaba se aflorando dentro da gente. Se eu sinto, ele também está sentindo. Então, eu devo fazer? E aí, essa discussão, ela se acalora ainda mais, né? Tem algo que é bem interessante, vou trazer outro filósofo aqui, que é Kant, né? Kant vai dizer assim, que quando nós somos agressivos com os animais, né? Nós também somos agressivos com as pessoas, entendeu? Então, é uma relação assim muito... similar, né? Uma pessoa que dá para a gente perceber isso, né? Quando uma pessoa maltrata um animal, normalmente ela também é agressiva com as pessoas. Já existem vários estudos já publicados nesse sentido, de levantamento de agressão familiar, tem também está vinculado, correlacionado com a agressão dos animais. Né? Então tá certo. O filósofo Kant, né? Cientificamente comprovado, né? E pegando o gancho, a gente também hoje já tem cientificamente comprovado os benefícios para o ser humano da introdução desses animais, inclusive utilizados como terapia de apoio emocional, de assistência em N vertentes. Hoje a gente está iniciando ainda um projeto em Maringá muito interessante que se chama Cão Servidor, onde alguns cães que estavam em situação de vulnerabilidade e resgatado, eles vão ser treinados para prestarem esse serviço para crianças com espectro autista, para pessoas com depressão, enfim, porque hoje todos sabem, né? Quem tem um cão, com certeza é mais feliz. Um gato, o vínculo, esse vínculo nos torna com forte, certeza, né? mais forte. E é verdade. Eu estava aqui pensando, não sei se é porque eu fiz filosofia, sabe? Então, deve ser por isso. Acho que é por isso. Mas tem uma coisa que é bem interessante, talvez aí, não sei o que vocês pensam. Eu vou até meio que ler aqui, que é de Voltaire, que é do século XVII, por ali, né? Que é um filósofo francês e também escritor. Então, ele argumenta o seguinte, que não é possível o animal apresentar todo o aparato tão semelhante ao nosso, que é capaz de sentir dor e simplesmente não sentir dor. Esse argumento constituirá em uma das bases do movimento antiviviseccionista na atualidade. Se os animais não são tão semelhantes assim, não servem como modelos.
E se são semelhantes, devem merecer a mesma consideração moral, onde a dor, a crueldade deve ser evitada. E daí eu trouxe assim, para refletir um pouquinho. Esse argumento de que a fisiologia dos animais seria muito diferente da dos seres humanos invalidaria os testes animais? É complicado demais. Complicado. É. Mas, assim, o que a gente tem que tomar um cuidado é o seguinte. A fisiologia é diferente, mas o animal ainda é o mais próximo nosso. Só que essa proximidade, eu acho que é importante exatamente para lembrar do seguinte. Ele é próximo, ele sofre também. Então, ele não vai sofrer desnecessariamente, de maneira alguma. Então, a gente sempre vê, por exemplo, a questão, falando do rato, do camundongo, que é animalzinho ali. Não, eles sentem também. Quem já trabalhou com rato camundongo sabe que eles sentem o cheiro de quando a gente está estranho. E que muitas vezes, se a gente traz calma para eles, eles se aproximam. Eu trabalhei com uma linhagem de ratos, eles subiam. Assim, eles se aproximavam da gente, eles subiam, eles comiam na nossa mão. E eles sentiam, assim, e a gente tratava com todo carinho, porque a gente sabia da importância dele. Então, eu acho que se o ser humano, ele ainda não tem um substituto à altura, ele tem que tratar esse substituto da melhor forma possível. Porque da mesma forma Igualmente, que eles têm, sim, as respostas que a gente tem. Até porque, né, professora, eu vejo quando eu estava ali na veterinária, né, nas aulas, ou então no comitê, o cuidado até com o transporte desses animais que vão ser utilizados, né? O trato deles, porque se eles têm algum sofrimento psicológico, um estresse, pode ter um resultado mascarado dessa pesquisa, né? Eles ficam, por exemplo, a gente sempre aconselha, né, sempre a analisar que sejam seguidas sempre todas essas normas para minimizar sofrimento, inclusive a questão do bem-estar, no sentido de que ele não vai ficar, por exemplo, no mesmo lugar de uma espécie que para ele é estranha. Então ele vai ficar sozinho, os camundongos ficam sozinhos, por quê? Porque são espécies diferentes, eles se sentem estressados. A gente tem esse cuidado todo para que eles sejam sempre tratados da melhor forma possível. E o que o ser humano tem que tomar cuidado é exatamente com essa coisa de o animal não sente como eu. Eu acredito que sente, acredito que sente, sim. Assim, com poucas palavras, nosso tempo também está terminando, né? Você citou lá atrás sobre os biotérios. Sim. Poderia falar um pouquinho o que é isso, como que funciona? Quem pode falar? Os biotérios são espaços, né? Que a gente, né? Mas muitas pessoas que estão nos acompanhando, que né, ouvem a palavra, né? Então, o biotério, ele é um espaço que é hoje, né? Todo projetado. E todo esse projeto ele tem que passar por uma análise crítica. O CONSEA, por exemplo, só libera a instituição para poder fazer as pesquisas e o uso de animais se no projeto do biotério tiver contemplado tudo. Então, é um espaço onde o animal ele fica. Então, lá vai ter controle de ambiente de maneira geral. Então, não tem barulho, não tem ruído muito alto, toda a parte de ventilação, de temperatura, de umidade de ar é controlada, eles ficam em espaços, assim, cada espécie é adequada ao espaço. Então, por exemplo, as caixas, por exemplo, são de tamanho proporcional à espécie que está ali. Então, a gente coloca alguns animais somente para que eles não fiquem hiperagregados, que eles tenham disputa de espaço. Tudo isso para pensar. E os biotérios, eles podem servir a várias finalidades. Então, o biotério pode ser um biotério de armazenamento para pesquisa. Então, ele vai ter o espaço onde os animais ficam. Depois tem o espaço onde existe pesagem, controle de ração, tudo feito ali. Tem o biotério de criação. Esses biotérios de criação são em algumas universidades do Brasil que criam espécies e que depois fornecem para outras instituições que precisam. Mas tudo muito bem controlado, tudo sempre pensado. E convenhamos, né? Hoje, graças a Deus, tem todos esses controles. Sim. E hoje muitas doenças que não matam mais foram graças também aos experimentos, né? Sim. E hoje, então, temos que louvar muito todos esses cuidados, né? Os mais cuidados que hoje se tem. E eu penso que cada dia a sociedade também vai exigindo mais, né? A própria sociedade vai fiscalizando, né? Sim. Então, não é...
Por isso que eu quis trazer esse tema para o pessoal, para a gente refletir um pouco com todo mundo. A gente não tem nenhuma intenção aqui de esgotar o assunto, né? Mas a nossa intenção é tão somente trazer um pouco de informação e dizer o quanto que é importante a gente conversar sobre certas questões do nosso dia a dia. E a questão animal, como, né, o doutor falou, todos, né, que fizeram essa citação, ele está hoje convivendo, né, conosco. Acho que quase todo mundo tem um bichinho em casa, né? Sim. Até eu tenho, né? E o cuidado que você tem, né? O quanto... parece que ele traz mais melhorias para você, benefício, do que você para ele, né? Então, te traz assim sobretudo para quem mora sozinho, né? Que é meu caso, né? Então, um bichinho faz uma grande companhia, né? Então, eu queria agradecer vocês, né, por tudo que trouxeram aqui de informação, de formação. E antes, assim, de encerrar, eu queria devolver a palavra para vocês, 1 minutinho, máximo 2, e fazer uma consideração final. Agora a gente começa daqui, né? De lá para cá agora, né? Eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa muito bacana, e dizer que o professor levantou um aspecto importante. Se hoje o ser humano, ele tem, não só o ser humano, a gente tem que lembrar que também os avanços que a gente tem com a experimentação animal também são para eles, né? Eu tenho um professor de São Paulo que ele sempre falava isso. Ele falava, a gente não pode esquecer que o avanço também é para o próprio, para eles mesmos. Então, e a gente tem que agradecer muito que pelo uso, né, que se fez, a gente tem hoje possibilidade de controle de várias doenças. Basta lembrar que hoje a gente usa insulina porque um dia ela foi testada num cão. E aquele cão é que trouxe, na verdade, a esperança para muita gente. Então, assim, com esse tipo de pensamento, eu acho que a gente tem que pensar que o quão eles são importantes para a gente também em todos os sentidos. E que eu acho que o ser humano não conseguiria passar por esse mundo se a gente não tivesse a companhia desses seres tão incríveis que são esses animais. Verdade. Professora, muito obrigado. Obrigada, professor. E que todos nós possamos ser assim, amigos dos animais, né? Então, o bem, né? Afinal de contas, eles têm a sua função na sociedade, né? Nada está neste mundo por acaso, e nem os animais, né? Então, eles têm a contribuição deles, e se a gente tiver uma convivência saudável, vai ser bom para eles, vai ser bom para nós, né? Professor, doutor Isaías. Eu quero agradecer, uma experiência incrível poder bater esse papo com vocês de um assunto que não se esgota, que é um assunto que pode ser discutido num local tão bacana e importante, mas pode ser discutido na sala de casa. O bem-estar animal e a relação deles com a gente é um fato. E eu vou fazer aqui, na minha fala, quase que um apelo, né? Hoje, a nível Brasil, pelo menos, a gente passa por um momento se tornou de saúde pública, né? A questão do abandono, esses animais que tanto sentem, a questão do abandono, a questão dos maus tratos, porque sim, ainda existe muitas situações inadmissíveis, e a causa animal, ela não é uma causa de uma gestão pública, ela não é uma causa de uma pessoa, ela é uma causa que só vai progredir com a união de todos, e é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade unicamente pública, não isentando, né? Mas é uma responsabilidade dos munícipes de zelar e prestar o mínimo de assistência para que esses animais, principalmente em vulnerabilidade, consigam ter o mínimo de bem-estar, né? Estar livre de fome, estar livre de maus tratos, de sede, ter um abrigo mínimo. A gente está aí com esse frio. Então, é um apelo para que todas as pessoas tenham mesmo essa consciência de zelar por eles, seja cão, gato ou qualquer outra espécie que a gente convive. Sim.
E se nós os temos em nossas casas, não tem por que não cuidar, né? Então, Exatamente. quem não quer cuidar é melhor que nem tenha, né? Então, é importante que sejam tratados como tal, né? Exato. Professor Isaac. Bom, Ô, professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E leva nosso agradecimento a toda a secretaria, tá Sim, bom? Sim, estamos De bem-estar. à disposição. Hoje o prefeito ele tem ele tem um foco muito grande na causa animal, então acredito que a gente deva ir junto com a secretaria e a prefeitura municipal avançar bastante nessa causa. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado a você. Bom, eu também agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né, com os demais colegas, é sempre um aprendizado. E eu acredito que, assim, a minha fala final em relação ao que a gente discutiu né, agora nesse momento, é que a ciência ela vai continuar avançando, né? Não só em questão de saúde, melhorias e tudo mais, mas também na questão do uso dos animais, né? Então, hoje é muito forte, é que talvez a gente não tenha tempo suficiente, né, de exemplificar, mas a questão da substituição, de obtenção de métodos alternativos hoje, para vocês terem ideia, são projetos de pesquisa isso, né? São objetos de pesquisa, então métodos alternativos. Então isso é bastante importante, o que vai cada vez mais reduzindo o número desses animais em experimentação e quem saiba no futuro próximo aí, né, como até mesmo foi comentado, né, a gente já tem hoje inúmeros bancos de dados, né, que a gente talvez chegue a um ponto que não vai mais ser necessária a utilização dos animais para esse tipo de, né, de experimentação com algum foco aí em relação ao avanço da ciência. Então, agradeço o convite. Obrigado, professor Isaac, pela sua contribuição, né, por toda a ajuda que você nos deu aqui nessa conversa. E acho que é isso mesmo, né, que o professor Isaac agora fala no final aí desse avanço das ciências, né? A ciência vai, querendo ou não, ela vai avançando. Agora tem que avançar com responsabilidade, né? Sim. Porque nós não podemos colocar limite na ciência, mas nós podemos colocar limite em determinados métodos, né, em determinados instrumentos, né? Isso é possível, porque nem tudo aquilo que é tecnicamente possível, nem por isso mesmo é eticamente admissível, né? Às vezes a técnica permite, mas a ética não permite. Isso é importante. Né? Então a gente tem que ter... porque se nós eliminarmos a ética, o que sobra? Não sobra nada. Né? Então, e hoje, se nós ainda temos esse controle, se ainda temos esse equilíbrio, é graças aos princípios, os valores humanos, os valores éticos. Né? Então, avançar com sabedoria, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Tá bom? Eu quero fazer aqui um encerramento também da nossa edição, fazendo aqui algum agradecimento. Eu gosto sempre de agradecer a Uningá, porque ela proporciona esse momento para nós, né? O Centro Universitário Ingá, na pessoa do Dr. Ricardo, que é o nosso presidente da mantenedora, o Dr. Roberto, que é o reitor, a pró-reitora, a doutora Gisele, os nossos diretores. Aqui temos um deles, é o professor Isaac, né? Então, os coordenadores de curso, os professores, os alunos, os colaboradores, né? Todos aqueles que nos ajudam para que esse trabalho aconteça. E essa equipe maravilhosa, nós estamos aqui envolvidos com tantas câmeras, né? Então, agradecendo o Márcio, o Adriano, o João, o Osmar, que são os técnicos aqui, né? Que preparam, quando a gente chega, já está tudo organizado, né? Tudo para que a gente possa fazer o melhor. Né? O que depende deles está sempre ok, né? Então, pessoal, muito obrigado. Eu peço, se possível, vocês compartilharem o link com os seus amigos, nos seus grupos. Eu já mencionei isso lá no início da nossa conversa. No grupo de família, no grupo da universidade, da escola, do colégio, das instituições nas quais vocês trabalham, né, que vocês atuam. E assim nós vamos levar um pouquinho dessa nossa conversa, que eu sinceramente fiquei muito feliz. A gente estava todos assim um pouquinho meio temerosos, né, no começo. Fomos nos soltando, né? Graças a Deus, acho que foi assim muito, né, uma fala assim bem espontânea, né? Sim. Então, muito obrigado. Deus que abençoe vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanham e um bom final de semana para vocês. Nós veremos no próximo mês, né, no mês de agosto, no primeiro sábado de agosto. Muito obrigado.